Oi, tudo bem, gente? Bom dia, como é que estamos? Primeiro eu quero agradecer os meus amigos que estão lá dando like, fazendo comentários nos vídeos e divulgando também, compartilhando. É muito importante a participação das pessoas no meio digital, né? Antes do meio digital, a gente não tinha a menor ideia do movimento que se fazia, né, nas relações entre as pessoas. Hoje, com o digital, a gente pode perceber as coisas acontecendo. Eu quero falar com vocês hoje sobre a relação entre maturidade e coragem, né? Sabedoria e desconhecimento da causa. A relação entre gerações diferentes, o eterno conflito de gerações, né? O aprendizado pai-filho. Eu quero dizer o seguinte, que só existe uma diferença, né? Aliás, são duas diferenças entre essas gerações. Não há supremacia entre elas, não existe diferença, só existem formas diferentes de pensar. E tem duas coisas que influenciam muito em cada geração, né? É a velocidade e o tempo. O tempo em que vivemos e a velocidade com que as coisas acontecem nesse tempo. Hoje as coisas acontecem muito mais rapidamente do que antes. Existe um fator aí muito importante, que é justamente a quantidade de possibilidades que antes não se tinha e que se tem hoje. Então, na verdade, não é o tempo que é pequeno, a gente é que é acelerado hoje, né? Para poder ler alguma coisa, para produzir algum conteúdo, para aprender, para o tempo na casa, o tempo no trabalho, o tempo na igreja, o tempo com os amigos. É muita coisa para fazer no mesmo tempo de antes, que não tinha tantas coisas, né? Antigamente, hoje você tem uma série de gadgets, né, que são os instrumentos eletrônicos móveis, que antigamente não tinha isso. Então, antes só tinha uma televisão e todo mundo tinha que se reunir na casa, no mesmo lugar. Aí havia aquele problema de o que é que vai assistir. Alguns têm umas preferências, outras não. Mas é sobre essa relação das gerações de diferentes tempos e velocidades. Tem uma frase que Confúcio fala, que é: a palavra convence e o exemplo arrasta. Eu estou falando isso porque é muito difícil, isso desde quando eu era jovem até hoje, quando com as minhas filhas e cada um de nós com os seus filhos. Não adianta você falar, né? Eu costumo dizer, numa vez, numa conversa com uma filha minha, eu disse para ela: poxa vida, eu estou aqui, falo e parece que entra num lado e sai do outro, como meus pais mesmo diziam. E na minha época, meu pai me educava com palavras. Ele não demorava muito tempo parado comigo me dando lição de moral. Não. Ele só falava as coisas. A maior influência que eu tive dos meus pais foi como eles eram, né? Quer dizer, as palavras convencem e os exemplos arrastam. E geralmente, você pode perceber, o filho é uma continuidade do pai e da mãe, né? Costumo dizer também para os meus filhos que eles são a melhor e a pior versão minha, né? Quer dizer, elas têm muito do que eu tenho de bom e muito do que eu tenho de difícil, de ruim, né? Não é bem exatamente palavra ruim, mas tem um pouco de cada em potencial neles, né? É a melhoria do meu DNA, da minha gestação, né, como pai. E o filho se espelha no pai. Geralmente ele vai se espelhar no pai. Os filhos se espelham nos pais, né? Então, às vezes, o jovem diz assim: ah, o velho é lento. Não é que ele é lento. Ele mais observa e trabalha aquelas coisas todas que ele está vendo com a experiência que ele tem acumulada. O jovem, como desconhece, né? Ele não sabe nem que tem
um animal ali no meio da mata, uma cobra venenosa, ele vai e se mete no meio do mato. O legal seria se a gente pudesse unir essas duas coisas, a sabedoria e a força, né? A força que o jovem tem de repente carregar um peso muito grande, de passar eu passei já com a minha juventude 7 dias seguidos trabalhando sem dormir. Então, hoje não consegue mais, porque o corpo não alcança essa resistência. Uma vez eu com meu pai lá, já velhinho e tal, antes dele morrer, eu brincando com ele, né? Eu fui lá passar alguns dias com ele, lá em Belém, e aí eu saí correndo na frente dele na rua e disse assim para ele: vem pai, corre, corre pai. Aí ele riu, né? Com o riso dos sábios, e disse assim: meu filho, eu já estou aí. O corpo é que não consegue acompanhar. Então a palavra de hoje é essa aí, da gente buscar a melhor forma de aproveitar duas formas e velocidades diferentes de conviver e conduzir os nossos projetos e os nossos negócios, as nossas relações de amigo, de trabalho, religiosas, as relações todas, as gerações diferentes caminhando juntas. Tem que haver tolerância, um pouco do jovem em ouvir e um pouco do mais maduro em entender que o jovem às vezes não está muito preparado para absorver aquele conhecimento, mas que se a gente der o exemplo, é muito mais frutífero. Era isso que eu queria dizer para vocês. Um abraço. Dá uma passada no canal Pode Aí, da Balaio da Criação. É o nosso podcast que está nas plataformas de áudio, né? No Google, no Anchor, na Apple, Spotify. Dá uma compartilhada. Contribui com a gente. Diz pra gente o que é que vocês querem ouvir. E a gente vai desenrolar lá nos áudios, tá? Um bom dia para todos aí.